Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de inglês da turma do 8º ano. Pessoal, e hoje nós vamos ver dois conteúdos que vocês vão precisar para estar respondendo suas atividades, tá? Então vamos começar com o primeiro conteúdo, que é a partícula will, tá? Essa partícula ela serve para todos os verbos e ela serve para colocar o verbo no futuro. Porém, a gente vai ver com o verbo to be que vocês estão mais acostumados para facilitar o entendimento. Então, para fazer uso do verbo be no futuro, geralmente será necessário usar a partícula will. Exemplo, I will be a doctor. Então vocês sabem que o verbo be é o verbo ser e estar, não é? Então olha só o que o will vai fazer. O will vai pegar o verbo ser ou estar, no caso aqui é o verbo ser, porque você é um doutor, certo? E ele vai colocar essa frase no futuro. Então como é que fica? I will be a doctor. Eu serei um doutor, certo? Então veja que ele pega o verbo ser e coloca no futuro. Então eu serei um doutor. Então esse will que você está vendo antes do be, ele serve para colocar o seu verbo no futuro, tá? Verbo be, futuro, will. O verbo to be corresponde no português ao verbo ser ou estar, como vocês já sabem e já viram. Ele é utilizado para descrever e identificar pessoas e objetos, e nas expressões de tempo, de lugar e idade. Observe os exemplos. Então, olha esse outro exemplo aqui. My son will be a doctor. Meu filho será um médico. Então, a mesma coisa. Ele pega o verbo be, que quer dizer o verbo ser, nesse caso, porque você é um doutor e não vai estar um doutor, certo? Ninguém pode estar um doutor. Você pode ser um doutor. Então, ele vai pegar esse verbo ser aqui, o verbo be, e vai colocar ele no futuro. My son will be a doctor. Meu filho será um doutor, um médico, certo? Lembre-se, o will serve para todos os verbos que você queira passar para o futuro, tá? Então é só um lembrete, não é só para o verbo to be. Eu estou usando o verbo to be para ficar mais fácil de você entender, mas serve para todos os verbos. Então, pessoal, como vocês já viram o verbo to be no presente, ele tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa, né? Que é quando você quer afirmar, negar e perguntar. Né? Afirmativa para falar, negativa para... Aliás, afirmativa para exclamar, né? Para afirmar alguma coisa, negativa para negar e interrogativa para perguntar. Pessoal, e eu trouxe aqui a estrutura das três formas que vocês vão precisar, tá? Que esse conteúdo você precisa para responder a atividade da página 20, primeira, segunda, terceira questão, certo? E quarta questão. Aliás, 20 e 21, até a sexta questão você vai precisar desse conteúdo, tudo aqui que eu estou passando. E no caso da segunda, aliás, da terceira questão e da segunda questão, você vai precisar dessa questão da negativa e da interrogativa. Então, como é que você vai fazer? É muito simples. Olha só, na afirmativa, a estrutura é I will be. Eu vou ser, ok? Eu vou ser. Esse will aí, a gente pode traduzir como vou, né? Ele está colocando o verbo ser no futuro. Ou a gente pode dizer eu serei. Agora, na forma negativa, fica dessa forma. I will not be, ou I will not be, que quer dizer eu vou não ser. Colocando para o português, a gente traduz como eu não vou ser, tá? Então, a estrutura na afirmativa é sujeito, will e be. E a estrutura na negativa é sujeito, will not be, certo? E na interrogativa, professor, a mesma coisa, tá? Vou usar aqui o you que está mais visível. Então, fica will you be? Você será ou você vai ser? É uma pergunta. Então, na afirmativa, vou usar aqui o you, que está mais visível. Na afirmativa, você usa you will be, você vai ser ou você vai estar. Aliás, na afirmativa, you will be, você vai ser ou você vai estar. Negativa, you will not be, você não vai ser ou você não vai estar. Lembrando que embaixo você tem a forma contraída, tá? Forma contraída que é quando você junta tudo. Junta a partícula mais o not, ou na afirmativa você só contrai a partícula will. E no futuro é a mesma coisa. Você vai usar o will, you, be, tá? Will, you, be. Partícula will, depois o sujeito e depois o verbo. E aí é o ponto de interrogação. Lembra que lá no presente a gente faz a troca quando a gente vai colocar na interrogativa do sujeito pelo verbo? Aqui você vai fazer a troca do sujeito pela partícula will, tá? Então veja na afirmativa que primeiro vem o sujeito, depois o will, depois o be. E na interrogativa, primeiro vem o will, depois o sujeito, depois o be, tá? Então aqui está a foto para você se basear
na hora de você passar a sua frase aqui da atividade para a forma interrogativa, negativa, tá? E para responder a quarta questão da página 20, você vai precisar usar da quarta questão da página 20. E a quinta questão da página 21, você vai precisar de uma coisinha chamada going to. Qual é a diferença do will e do going to? Pessoal, o will, que é a partícula que eu disse para que você usa para colocar uma frase no futuro, certo? Você usa daquela forma que eu falei. Você vai só usar atrás do verbo para colocar o verbo no futuro. Agora, o going to você usa para expressões de ação, no caso que você tem certeza que vai acontecer. E significa indo, tá? Going to significa indo. Futuro going to expressa uma ação de que se tem certeza que vai acontecer. É previsto ou até um plano. Exemplo: She is going to study next week. Ela está indo estudar semana que vem. Eu estou falando aqui no caso dessa pessoa, eu tenho certeza que ela está indo estudar semana que vem, certo? Eu estou afirmando que essa pessoa vai estudar semana que vem. E veja que a tradução é, ela está indo estudar semana que vem. Esse indo indica a ação de ir. E quando você tem essa ação de ir, você vai usar o going to, ok? Então você vai precisar também disso aqui para responder a quarta e a quinta questão da página 20 e página 21 do livro didático. Pessoal, e agora outra coisa que vocês também vão precisar é prefixo versus sufixo. Vamos ver o que é o prefixo e sufixo, que é outra coisinha que você vai precisar, tá? Para estar respondendo a outra atividade. Então, prefixo você encontra na página 27 do seu livro. Então, vamos ver o que é o prefixo. O prefixo, pessoal, é algo que você usa antes da palavra, certo? Você usa antes da palavra. Vocês já devem ter visto isso em português. Agora vamos ver no inglês. Por exemplo, a gente tem lá na página 27 os exemplos, o de, o this e o an, que é os prefixos em inglês. Exemplo, de, prefixo de ou de, mais a palavra code. Então você tem decode, que significa decodificar, ok? Então você usa o prefixo de, mais a palavra code, e você tem decode, que significa decodificar. Então para isso que serve o prefixo. Outro exemplo aqui, o prefixo an. Então você tem o prefixo an mais a palavra happy, você tem unhappy, ou seja, infeliz, ok? Quando você usa esse prefixo, você muda o sentido. O prefixo an geralmente serve para dizer que, por exemplo, você vai pegar a palavra feliz e vai transformar em infeliz. Então, esse prefixo an é o mesmo prefixo do português, que a gente tem o in, tá? Esse infeliz, esse in, também é um prefixo na língua portuguesa. E no inglês, no caso, seria o an. Geralmente, esse an, ele vem para negar a palavra, certo? No caso, feliz, ele transforma em infeliz, ok? Unhappy, certo? Então, o prefixo, ele vem antes da palavra. E o sufixo ele vem depois da palavra, ele vai vir depois da palavra e ele pode também mudar o significado daquela palavra, mas ele pode mudar, intensificar, certo? Então eu coloquei aqui o exemplo, o less, o like, ok? Então, aqui ó, ele vem depois da palavra, certo? Aqui no caso desse primeiro exemplo está trocado a ordem, tá? Então esse clear é primeiro e o lie é por último. Então, clearly, ou que significa claramente, ok? Clearly. E fear mais less significa fearless, que significa corajoso ou sem medo, tá? Então a diferença, só ignore aqui esse primeiro exemplo porque está trocada a ordem, tá? Esse clear deveria ser primeiro, certo? Então, o sufixo ele vem depois da palavra. No caso aqui do less está correto, ó. Fearless. Então você pega a palavra mais o sufixo, né, que vem depois, e você transforma essa palavra, certo? No caso, fear mais less significa fearless, que significa em português corajoso ou sem medo. Você encontra na página 28. E você vai estar precisando desse conteúdo, tanto aqui, ó, tanto o prefixo quanto o sufixo, você vai precisar para responder a atividade da página 28, tá? E 29, 28 e 29, certo? Então, pessoal, espero que tenha dado para entender o conteúdo, tá? A aula de hoje vocês viram a partícula will para colocar o verbo no futuro, que você vai precisar para responder a atividade da página 20
e 21, e você viu a questão do prefixo e do sufixo que você vai precisar para responder a atividade da página 28 e 29, tá? Lembrando que tem vários outros sufixos e prefixos na língua inglesa. Eu só usei uns que estão mais presentes no livro de vocês, mas no decorrer do ano a gente vai ver os outros, tá? Então, boa sorte a todos e até a próxima aula.